Qualidade na mente, ideia, munição. Palavras voam rápida, choque na audição. Falar de tudo, da treta solução. Microfone vira arma, é pura explosão. Dualidade de ideias, quebra na moral. Discussão infinita, flow transcendental. Toca no que importa, do casual ao crucial. Podcast na mente, impacto colossal. Papo que flui, correnteza sem barragem. Da arte ao universo sem nenhuma margem. Polêmica no tom, verdade na mensagem. Cada verso um espelho, reflexo da viagem. Dualidade de ideias, quebra na moral. Discussão infinita, flow transcendental. Toca no que importa, do casual ao crucial. Podcast na mente, impacto colossal. Papo que flui, correnteza sem barragem. Da arte ao universo sem nenhuma margem. Polêmica no tom, verdade na mensagem. Cada verso um espelho, reflexo da viagem. Papo que flui, correnteza sem barragem. Da arte ao universo sem nenhuma margem. Polêmica no tom, verdade na mensagem. Cada verso um espelho, reflexo da viagem. Pensamento é livre, não tem algema. Mente aberta que não há dilema. Cada episódio, nova cena, novo esquema. Dualidade de ideias, a gente sempre teima. Quebra de conceito, ideia destruidora. Construção de divisão, papo provocadora. Da música ao espaço, mente exploradora. Podcast é a guerra e a palavra é vencedora. Quebra de conceito, ideia destruidora. Construção de visão, papo provocadora. Da música ao espaço, mente exploradora. Podcast é a guerra e a palavra é vencedora. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Dualidade de Ideias e meu nome é Edgar. Meu nome é Isaac, hoje temos um convidado aqui super especial, ele que é nerd, cinéfilo, amante da cultura pop e tá aqui hoje para contar pra gente sobre o universo cyberpunk. Max, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Max, o que o universo cyberpunk representa para você? Então, para mim, uma forma de reflexão. Porque o universo cyberpunk, ele sempre puxa para um lado mais pessimista. Então, sempre quando você puxa para um lado mais pessimista, você fica mais reflexível. Tanto que não é à toa que quando que a gente reflete mais? Quando a gente vai no funeral. É Quando a verdade. gente vai no funeral, a gente reflete bem ali sobre a vida, sobre as coisas. Então, acho que o universo cyberpunk, ele puxa muito para esse lado. Ô, Max, você pode contar pra gente, assim, o que compõe o universo cyberpunk, as características, assim, os temas que são abordados? Então, o cyberpunk, ele é um subgênero, né, da ficção científica. Ele, na verdade, ele é um tema focado no futuro, né, futurístico. Então, como o nome diz, punk, que é meio que algo anarco, né, assim, distópico e tal, e cyber, que é algo tecnológico, futurístico e por aí vai. Então, ele é mais focado nisso. E você consegue contar pra gente, assim, como que nasceu, como que foi a origem? Então, a origem, ele vem, assim, em questão de enredo, história e tudo, ele vem mais dos livros, né? Tava comentando com você que agora não fugiu o nome, que é do George Orwell lá, 1800 alguma coisa, agora não lembro. E outros são neuromance, por aí vai. Mas, esteticamente, ele tem uma forte influência da animação Akira e do filme Blade Runner, que foram filmes, assim... Lógico, tem outros menos conhecidos, mas os que ficou mesmo marcado, assim, que gerou mesmo ali o design, tudo, a ideia, vem mais disso. E Akira, no caso, que na época lá, 1980 alguma coisa, era muito focado em Tóquio, porque na época Tóquio era a cidade mais futurística que tinha e tudo mais, né? Por causa das luzes, o neon, e aquilo tornava tudo um ambiente assim, que dava pra passar uma ideia bem futurística, né? E você acha que o cyberpunk ele é um alerta sobre o nosso presente
uma previsão do futuro? Na verdade, ele é uma consequência do presente. Geralmente ele puxa temas atuais, mas que vão refletir no futuro. Você acha que o cyberpunk ele influencia a cultura pop? E como influencia? Você pode comentar um pouco pra gente? Ele influencia bastante. Até estava comentando anteriormente com vocês, né? O próprio Akira, ele tem várias referências em várias séries, filmes, desenho, principalmente daquela hora que o Kaneda ele meio que rapa com a moto, assim, aquilo é uma referência clássica. Então, Cyberpunk tem várias referências em várias partes da cultura pop, e até porque, como eu mencionei, como o futuro ali faz você refletir em várias coisas, então ele traz muito contexto de reflexão que acaba refletindo em diversas obras. Você falou do Akira, eu vi uma pergunta que eu não quero deixar escapar e a gente conversou nos bastidores. Por que você acha que não foi feita uma adaptação do Akira hoje, um live action, pro cinema ou pro, enfim, algum tipo de série, né? E se você acha que daria certo uma adaptação? Na minha opinião, não daria certo, porque os cinemas não são bons em adaptação. Até nos bastidores a gente tinha comentado o Batman, que isso até é meio polêmico assim. Mas, na minha opinião, não tem uma boa adaptação do Batman. Inclusive, até sendo mais polêmico, nem nos jogos tem. O pessoal fala muito da franquia Arkham, mas, assim, não tô falando que são ruins, mas eu tô falando, assim, que quando você pega e você entende toda a trama que o quadrinho traz, a profundidade que ele traz para todos os personagens do Batman, inclusive Batman que tem uma galeria de vilões ali completamente profundos, então você vê que é muito raso tudo que faz. Então eu acho que o cinema, não consegue fazer uma boa adaptação de muitas obras, principalmente quando elas trazem temas muito complexos, que é o caso do Akira. Então, o que acontece? Akira, eu acho que ele é muito complexo, e a própria animação lá de 1988, ela, para quem assistir a primeira vez, não entende completamente. Então, muita gente acaba não gostando da própria animação, justamente porque ela não consegue compreender. Eu sou até meio suspeito de falar, porque eu já tinha lido o mangá, né? Então, eu já conhecia a história mais complexa de Akira. Mas a própria animação, se você assistir só uma vez, você não vai entender. Principalmente o final, quando você tem ali uma interação entre as memórias do próprio Akira com as memórias do Tetsuo, né? Porque o Tetsuo está sofrendo a influência do Akira, que naquele universo, que muita gente acaba não entendendo, porque Akira é um personagem que não aparece diretamente, mas naquele universo o Akira é meio que uma entidade. É um ser humano que transcendeu o natural. Então, ali as pessoas acabam não compreendendo. Então, trazer esse tema complexo para uma live action é muito difícil. Aí eu acho que corre muito mais o risco de você ter um Death Note da vida aí. É uma coisa horrorosa de se ver. Então, eu acho que é bem preocupante. Mas, né, tudo é possível, né? Principalmente quando se fala dos japoneses. A live action dos japoneses, por mais que também não é muito divulgada, elas são bem melhor do que as dos ocidentes aqui. Você acredita que a gente já está próximo da ficção do Cyberpunk? Boa parte eu acho que a gente já vive. Já vive, já? Já vive, já. Inclusive, no jogo, né, o Cyberpunk 2077 da City Project, lá você tem uma sociedade totalmente distópica, e uma das partes que torna a sociedade distópica é a sexualização. Sim. Então, tipo, que era uma coisa que já era muito prevista nesses futuros cyberpunk, que é a promiscuidade da sensualidade e tudo mais. Então, ali você já vê bastante disso, que é o que a gente vê hoje muito no presente, que se perde muitos valores em prol de uma liberdade, que é essa liberdade que acaba, não estou falando que não tem que ter uma certa liberdade, mas o excesso da liberdade se torna libertinagem. Então, é isso que você vê muito nos futuros cyberpunk. Então, esse é um ponto, né? Mas tem vários outros pontos, né? A busca do ser humano desenfreada por autossatisfação, que também isso é um tema muito abordado nos futuros cyberpunk. Então, muita coisa eu já vejo que está acontecendo. Já está acontecendo. Você comentou do Akira, do anime e do mangá, né? Aí surgiu uma curiosidade. Quais são as principais diferenças, assim, do anime e do mangá, e qual que é melhor? Eu acho que não tem melhor. É que cada obra explora um pouco mais
né? Porque o anime você vai ter a visão mais do diretor ali, mas no mangá você explora melhor os personagens. Porque na animação você não tem muito, você não é muito explorado quem é o Tetsu. Você entende, por exemplo, o Tetsu. Ah, só uma curiosidade que é que eu não vejo isso falar em lugar nenhum. O Vegeta do Dragon Ball foi inspirado no Tetsu. Olha só. Se você pega a cena final lá, você vai ver que a cápsula onde está o Akira, ela é redonda. Sim. Foi a inspiração da Super- nave dos Saiyajins. E Exatamente. tem cenas que você olha assim e você vê o próprio Vegeta lá. O jeito mal-humorado, estourado e tudo mais. Briguento, né? Briguento. Então o Vegeta foi muito inspirado no Tetsu. Tetsu. Mas só um acréscimo aí. Mas voltando, no mangá você tem a exploração dos personagens muito mais. Você entende melhor a motivação deles. Porque no anime você não entende muito por que o Tetsu não aceita muito a ajuda do Kaneda. Você fica meio que na dúvida ali. Você fica até com meio que raiva dele. Porque o Kaneda todo momento está sendo um ajudar. bom amigo. Ele está querendo ajudar. Aí o Tetsu todo momento está sendo orgulhoso. E ele não quer ajudar. Ele não quer ajuda, né? Então você acaba não entendendo, porque o Kaneda ele vai lá, ele se sacrifica, ele corre atrás, ele invade lá a base para tentar salvar o ele. Tetsu e tudo ele só reclama, só rebate e tal. Então na animação você não entende muito bem, você só vai entender lá pro final quando você acaba vendo as lembranças do Tetsu, então você acaba entendendo que tudo tem a ver, que o Tetsu quer sair da dependência do Kaneda, não quer ficar só ali sendo o que ele sempre protege e tal, não sei o que tem. Que tem essas falas no começo do filme, mas no começo você não consegue não entender. entende. Você pensa mais que ele é uma pessoa não grata, né? Então fica mais nesse contexto. Mas quando você começa a entender melhor, quando você vai pro final, você começa a entender melhor. Só que no mangá, tudo isso é mais explorado. Porque, lógico, o mangá vai ter mais tempo para explorar os personagens do que um filme, né? Porque é uma longa-metragem, então tem que ter um certo tempo que tem que passar toda a ideia, né? Tudo ali, não lembro agora quanto que é o tempo do filme, mas tem que passar naquele tempo ali. No mangá você vai ter mais tempo. E também no mangá é mais explorado a gangue do Kaneda. Então tem isso, que no filme fica muito focado no Tetsu Nele. e no Kaneda. Só que você tem a gangue, que são outros personagens, e eles são importantes para o desenvolvimento da história, para você entender a motivação. Então, o mangá eu acho que ele é melhor, porque ele explora um pouco mais. E o final do mangá é um pouco mais explicativo, ele é melhor, na minha opinião. Porque ele tem mais camadas. E também tem esse detalhe, o mangá explica quem é o Akira. Né? É porque no filme não aborda muito, né? No filme não aborda muito. No filme você só entende que ele é uma entidade. É. Mas não passa muito disso. Mas é isso que eu tô falando. O mangá ele explora melhor os personagens. No mangá você entende o que são as crianças, né? Que são aquelas crianças com aparência de velho. Que lá também aborda um pouco mais da história de cada um. Então ali você entende. Porque ali você vê mais uma criança que tá no começo do filme. Ele tá fugindo por algum motivo. Você não faz ideia por quê. E tem alguém tentando ajudar ele. Que também no mangá explora um pouco mais a resistência. Lá no filme, não. Lá no filme você entende que tem uma resistência. No mangá também explora um pouco mais a religião. Porque quem assiste o filme, às vezes não presta muita atenção, mas tem ali a religião que acredita na volta do Kaneda, que é tipo um Messias. O Kaneda não, perdão, do Akira, que é tipo um Messias. Então, tudo isso, por mangá ter mais tempo, ele consegue explorar isso muito mais. Coisa que já o filme, ele resume e você acaba perdendo. Então, ali você também tem, no mangá você tem a parte dos militares, então é muito mais complexo o mangá. Então, eu prefiro o mangá por causa disso, porque ele tem tempo para explorar personagens. Mas não anula o filme, porque o filme foi revolucionário em vários aspectos. Revolucionário em questão musical, visual, o estilo de animação também. Ali é uma das primeiras animações que usa computação gráfica. Então, E ele é mais rápido, né? Ele é mais rápido. Então, ali no anime também é quando aborda aquele estilo de quando a moto tá andando e os prédios vão se afastando, criando aquela profundidade. Então, são vários aspectos ali que o anime trouxe. Então, ele, na minha opinião, é um anime memorável em vários aspectos. História, musicalmente, estilo, né, visual. E você falou do filme, o filme é 2 horas e 10.
Eu assisti ontem, pra me relembrar, porque a gente assistiu com meu sobrinho. Mas você falou do filme, chama muita atenção nessa parte, que você fala que ele é uma entidade, que ele chega perto da base e todo mundo, a população tá indo pra lá pra ver. Aí do nada começa a gritar, aquele voltou, aquele voltou, aquele voltou. E você vê que o pessoal de lá, ele acredita muito nesse tipo de crença, né? O que mais me deixou impactado no filme foi a parte final, porque mostra as criancinhas sendo treinadas, né? Com poderes que elas não tinham, que deu a entender que foi colocado nelas aqueles poderes. Não, aqueles poderes, na verdade, é despertado. Aí despertado. Que é a mesma coisa que acontece com o Tetsu. Só que a questão é que o poder geralmente é despertado quando é criança. O Tetsu desperta quando é adolescente. Por isso que mostra eles lá treinando. Isso. Ah, entendi. E aquilo chama muito impactado, porque depois tem uma fala que eu não sei quem, alguém fala assim, nossa, até onde vai o ser humano em busca de perfeição, de algo a mais? Falei, caramba, então quer dizer que o ser humano ele consegue fazer algo para destruir eles mesmos, né? Porque o general tá junto com outro cara que é cientista, ao mesmo tempo que ele tá preocupado em salvar, o cientista não, ele tá preocupado em saber por que tá acontecendo aquilo, os poderes estão acontecendo. Aí ele teve que falar, nossa, ele conseguiu muito rápido, mais que os outros. Foi despertando, falei, caramba, olha que ganância do cara, ele não tá preocupado com ele tá matando o povo, não, ele tá preocupado em saber por que aquilo tá crescendo, né? Isso, exatamente, porque na verdade um dos focos do Akira é justamente isso. É até onde o ser humano vai. Entendeu? Caramba. Então, até quando ele está disposto. Tanto que lá você tem várias visões. Você tem a visão do cientista, você tem a visão do militar, você tem a visão do político ganancioso, que é o político que depois ele foge. Mostra, ele foge com uma mala de dinheiro. Então ali é várias visões até onde que vai a ganância do ser humano. E você tem o próprio Tetsu. Porque o Tetsu ele foi até aquele certo ponto, porque ele queria ser mais poderoso do que o Kaneda. Então ele chega naquele ponto por causa disso. E naquele ponto que ele chega até a matar a pessoa que ele mais considerava. Que era a moça. Que era a menina que sempre estava junto com ele. Caraca. Então... Mas tem uma parte lá que explode a bolha, tudo. A mulher, ela volta, porque o Kaneda chama ela volta. Sim. Ela sobrevive? Ela sobrevive. Ela sobrevive. Porque as crianças conseguiram conter o poder do Akira. Por isso que ele volta, só que a amiga dele não volta, né? Você entendeu? Entendi. Max, conta pra gente, assim, quais são as características, assim, que você tá assistindo um filme, um anime, seja o que for, e você fala, isso aqui é cyberpunk. Qual que é o item, assim, essencial, que você olha e fala, isso aqui é o universo cyberpunk? O universo cyberpunk geralmente é voltado ao futuro mesmo e voltado à tecnologia. Necessariamente ele não precisa ser um futuro distante. Pode ser até um futuro mais presente, só que ele é mais focado mesmo nessa tecnologia e quanto que todo esse universo no final vai ser destrutivo. Mas tem alguma identidade assim, visual, assim, que você bate o olho e fala, isso aqui é cyberpunk? A identidade visual é a tecnologia em si. Porque assim, no estilo punk, assim, vamos dizer, né? Você tem vários estilos. Você tem Atom Punk. Atom Punk seria Fallout, não sei se vocês já ouviram falar. O jogo Fallout teve a série na Amazon Prime, acho. Amazon Prime. Que é um futuro, mas baseado naquele futuro, acho que da década de 50, que eles acreditavam muito em tecnologia atômica. Então esse é o Atom Punk. Você tem o Steampunk. Steampunk é mais desenvolvido naquela tecnologia mais arcaica, a vapor, que surgiu lá na Revolução Industrial, na ideia da Revolução Industrial. E você tem o Dieselpunk, que é baseado em tecnologia, mas é sempre baseado em tecnologia e o quanto que ela pode ser destrutiva. Então, que aí você tem BioShock Infinite, que é baseado também, é mais steampunk, mas Dieselpunk é voltado ali para a Segunda Guerra Mundial, aquela tecnologia assim, né, que parece antiga. Já sei, um bom estilo de Dieselpunk é Capitão América, o primeiro Vingador. Aquela tecnologia que faz ele virar o super soldado seria isso, mais ou menos. Que é algo que, pra época, é futurístico, só que você ainda está no contexto da Segunda Guerra Mundial. Você entendeu? Então, o Cyberpunk sempre tem essa ideia de ser algo futurístico, uma tecnologia à frente do tempo, mas que no final sempre também acaba sendo algo meio que destrutivo e traz uma reflexão. Robocop a gente pode classificar como Cyberpunk. Robocop
também. Sim, tanto que no próprio jogo lá que eu comentei, Cyberpunk 2077, você tem os robôs lá, que é da polícia de Night City, né? Que eles são inspirados nos robôs lá de Robocop. Olha. Que da Robocop é Detroit, né, no caso. Uhum. É uma cidade, né, que por causa da corrupção chegou a um grau de violência, e por coincidência Detroit é uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos. Exatamente. Mas ela chegou num nível de violência que mostra esse futuro meio que distópico, entendeu? É um futuro de violência extrema, porque se você... É que assim, os outros Robocop, né, eles são mais comerciais, mas se você pegar o Robocop 1, ele é extremamente violento. Ele é extremamente É o violento. melhor também. É o melhor. Mas ele é extremamente violento por causa disso, porque ele quer mostrar um futuro distópico de uma tecnologia onde a ganância das incorporações levou a se aproveitar das classes mais baixas e tudo mais, e assim por diante. E eu tava falando pro Isaac que esse filme, Akira, ele é excepcional, que até a moto dá ré, né? Sim, E você vê que ele não existia, porque a moto sem amortecedor. Ele já tinha a moto sem amortecedor. Cara, esse filme é maravilhoso. E fez uma pergunta meio assim: o Tetsu, ele é herói ou vilão? Ou é os dois? ele tá mais pra um vilão. Mais pra um vilão? Tá mais pra um vilão. Mas assim, é que ele não tem a motivação de um vilão. Então, essa é a questão. Na verdade, ele é um personagem mais humano. Porque ele vai mais pra buscar algo ali de um sentimento íntimo. Que era o quê? Superar o Kaneda. Exato. Então, Que é o normal do ser humano. Que é o normal do ser humano. Então ele não vai com uma motivação filanesca. Ele não vai buscando algo maior ou coisa do tipo. Ele vai buscando um sentimento pessoal. Que é dele. Que é dele. Então, por isso que eu não acredito que ele é muito um vilão. Né? Ele só quis, ele entendeu que para ele controlar aquele poder, ele precisava de mais poder. Na mente dele, toda hora estava pipocando Sim, o Akira. exatamente. E aí ele descobre a localização do Akira, então ele vai atrás. É isso. Mas em nenhum momento ele foi na ideia de querer destruir aquela cidade, ou de querer fazer algo maior, um plano vilanesco mesmo. Então, por isso que eu não vejo ele muito como um vilão. Eu vejo ele mais como um ser humano mesmo. Então, é mais isso. Max, conta pra gente, qual que foi sua primeira experiência com esse universo cyberpunk? Foi com a Akira, porque a Akira, na verdade, conheci ele através do meu tio, né, que já faleceu. E na época era muito próximo do meu tio, e meu tio gostava muito dessa animação. E eu já gostava de desenhar, aí juntou o útil ao agradável. Aí a animação da Akira é um negócio que foi feito em 1988. Dá aí de 10 a 0 em animação atual. Então... Você assiste o negócio e pensa que é atual. Então, na época eu olhei, eu me encantei. Até porque eu nunca tinha visto obra. Na época, meus desenhos favoritos é Cavaleiro. Cavaleiro do Zodíaco que você assiste hoje é uma animação horrível. Por isso que às vezes eu prefiro até deixar na nostalgia da memória. Pra não ver, né? Pra não ver. Porque na minha memória, Cavaleiro é uma animação... Animação assim, animação mesmo. Não a história em si. A história eu gosto, eu acho boa. Mas a animação, assim, na minha memória, é algo incrível. O Meteoro de Pegasus, essas coisas, pra mim, era uma animação perfeita. Então, por isso que eu prefiro nem reassistir hoje em dia. Deixa quieto. Mas na época, comparado com esses desenhos que eu assistia, com esses animes que eu assistia, desenho que eu falo porque também gostava de Batman, gostava de outras coisas do universo dele. Principalmente DC, né? Que Marvel na época era meio lamentável. Mas assim, em questão disso... Akira, pra mim, era algo sensacional. Foi um negócio que eu me encantei. E aí, depois, quando eu fui ficando mais velho, eu fui entendendo a história. Porque quando eu era criança, eu não entendia a história, não entendia nada. Mas aí, quando eu fui ficando mais velho, fui entendendo a história, também me encantei. Eu achei incrível a história. Eu acho muito bem construído, que nem eu falei. Porque esse tio meu, ele tinha uns mangá. Então, eu comecei a ler os mangá também. Então, quando eu vi o filme, eu achei muito bem resumido. Tanto que é uma das obras que eu considero que tem o melhor resumo de outra obra. Então foi muito bem resumido, foi muito bem feito, então para mim foi algo incrível. Então esse foi o primeiro contato que eu tive com o universo Cyberpunk. Eu assisti Akira, acho que uns 7, 8 anos atrás, e eu assisti, eu não sabia que era uma animação de 88, e depois quando eu fui ver a data eu fiquei realmente assustado, falei, nossa, de 88, e realmente tem muita qualidade, né? Porque na época revolucionou mesmo a animação, e que nem a gente comentou antes, né? Influenciou diversas obras, porque eu acredito que muitos, principalmente no campo da animação, acredito que quem gosta de animação assiste, ainda que nem goste da história, mas quando assiste Akira, vê o
o detalhe que foi Akira, o quanto que ele foi bem feito e que supera, né? É visionário, né? É visionário. Isso é visionário. Esse foi visionário realmente. E aí você pega, ele falou do Dragon Ball e realmente tem umas cenas lá que ele faz assim com o poder e parece o Dragon Ball Sim, realmente fato, né? Porque o Akira se inspirou muito Muito. para criar, na verdade, a saga Z. A saga Z. Porque, falando de Akira aqui, né? O Akira, ele, na verdade, ele não era muito fã da obra dele, do que se tornou. Sim. Porque o Akira, ele sempre foi o cara mais da aventura do que da luta. Que é uma coisa que, às vezes, o pessoal não entende muito bem. Você pode ver até a última obra, né, que ele fez antes de falecer, Dragon Ball Daima. Daima. É muito mais focado em aventura Do que do que na luta. Tem as lutas e tudo mais, Mas tem mais aventuras. tem mais aventura. Então, o Akira, ele sempre foi. Você pega o Dragon Ball clássico, a jornada lá do Oeste, né? Mas na visão dele, né? Reinterpretada na visão dele. Mas você vê que o Goku do clássico, ele é totalmente aventura. É. Ele vai para enfrentar ali os desafios e superar aqueles desafios. Já o Goku do Dragon Ball, ele é mais focado mesmo em ser o mais forte, o lutador. Então ele tá sempre buscando ali alguém mais forte. Então é mais focado que na verdade é uma visão mais que a Toei meio que impôs ali Pra ele fazer. pra ele fazer, porque virou uma obra lucrativa. E parece os dois do Akira, né? Porque ele naturalmente é forte. O Vegeta, ele não é. Ele tem que sempre tentar fazer se superar Sim. pra ser mais forte que ele. Inclusive, se você for fazer assim, ele é muito parecido Com o Tetsuya e com o Kaneda. Bom, eu não sei vocês assistiram Akira, Blade Runner. Eu, quando assisto algum conteúdo de Cyberpunk, o que me chama atenção, assim, que me hipnotiza, é o visual, tipo aquele visual decadente, aquelas luzes de neon, e junto com a trilha sonora, eu acho que é hipnotizante. Apesar de ser um ambiente pessimista e ser também meio melancólico, mas ao mesmo tempo eu acho que é hipnotizante, não sei vocês. Tipo. Não, sim. Então, uma das coisas que me encanta mesmo no universo Cyberpunk é justamente isso. Que eu acho muito interessante, né? Por ele ser todo distópico, mas ao mesmo tempo é um ambiente bonito. Mesmo que seja melancólico, Como é bonito. ele é bonito. Mas mesmo que seja um ambiente escuro, ele é iluminado. Então ele tem muita controvérsia ali. Então eu acho isso que me encanta muito no Cyberpunk. Porque ele é um universo que tem muita controvérsia. Porque ao mesmo tempo que ele é um ambiente iluminado, ele é um ambiente escuro. Ao mesmo tempo que ele é um ambiente feio, porque você vê cidades ali totalmente destruídas, o povo decadente, tudo. Ao mesmo tempo ele é muito bonito. Ao mesmo tempo que você vê muita pobreza, ao mesmo tempo você vê muita coisa, muita riqueza. Então é muito distópico, entra muito em contraste. O mesmo universo entra em contraste com ele mesmo. Então eu acho isso muito interessante. E as próprias histórias também que surgem dos universos cyberpunk é assim, eles, ao mesmo tempo que você traz uma reflexão muito bela, ao mesmo tempo você traz uma reflexão muito triste, ao mesmo tempo que é algo muito, assim, que te faz olhar para um lado positivo, ao mesmo tempo te traz para um lado negativo. Então, ele fica nessa dualidade, fica nesse conflito, que eu acho que chega até o próprio filme, né? Ele tem muito essa questão até meio que bíblica, né? Esse conflito entre o bem e o mal, essa dualidade, né, entre o que é belo, o que é feio. Então, eu gosto muito desse universo por causa disso. Porque eu acho interessante essa dinâmica desse conflito que tem nesse universo. Eu acho bem legal isso aí. Eu acho legal que faz você pensar, né? Eu acho que esse tipo de filme faz você ter um reflexo. Até onde eu quero ir? Onde que eu quero tecnologia? Onde que eu quero ir? Isso me traz muito, porque, tipo, por mais que eu quero tecnologia, mas para onde vai isso, né? Olha o que ele pode nos levar. Então o que mais chama a atenção é isso. Então, o que eu acho interessante que você falou é que ele traz um paralelo que é assim, ó, até onde que o ser humano supera os limites dele. Exato. Então, Exatamente. e se ele superar esse limite, que até a gente comentou do filme Matrix ou Matrix, né? Depende. Tem uma galera que pega no pé. Mas que traz o quê? Essa questão de que, o ser humano, se ele ultrapassar esse limite, como que ele vai agir? Como que vai ser? Como que ele vai encarar? Porque daí eu acho muito interessante nesses filmes, ele traz muito a atualidade do homem se comparar a Deus, por exemplo. Exatamente. Por isso que eu falo, é muito bíblico, assim, né? Porque o homem meio que, se ele superasse, no caso de Blade Runner,
ele cria vida, né? No caso lá, o diretor lá, ele cria os replicantes. Então, ele cria vida. Então, ele é comparado como Deus, você entendeu? Então, tem muito esses dilemas de que se o homem superar na tecnologia, até qual nível? Será que ele vai ser mais ganancioso? Será que ele vai usar essa tecnologia para o bem? Ou será que ele vai usar simplesmente para benefício próprio? Então, tem muito essa... Que é o que eu falei, o lance da dualidade ali. Esse conflito dessas ideias. Agora eu vou entrar num tema, acho que extremamente polêmico. Você acha que o cyberpunk, as consequências, o que gera o universo cyberpunk, talvez isso dentro do universo cyberpunk é consequência do capitalismo? Então, depende da obra, na verdade. Por exemplo, no jogo que eu comentei, Cyberpunk 2077, ali o jogo eu acho muito interessante. Eu acho um jogo muito bem feito, apesar das polêmicas do lançamento. Mas em questão de enredo de história, ele é muito bem feito. Porque ali no jogo, você tem, no tema central, você tem 2 personagens. Você tem você, né, que você pode puxar uma ideia contrária, mas você também tem um personagem que é o Johnny. O Johnny, ele é um anarquista completo. Então, ele é totalmente contra ali o capitalismo, ele é contra essa ideia, ele é contra... E ele quer causar o terror, quer causar tudo, por isso que ele vai lá, explode a Torre Arasaka, faz um monte de coisa, mas porque, na visão dele, o problema, todo mal, é o capitalismo, né? Então, ele acha que o problema é justamente esse. Já você, como personagem, você pode simplesmente concordar com o Johnny, como você pode simplesmente ser o cara que só quer viver a sua vida e você usa do meio do capitalismo para sobreviver. Então, eu acho que é assim, ó, vai depender do enredo e da história. Porque em grandes histórias, sim, o capitalismo se torna um vilão, porque realmente a desigualdade social, os ricos controlando os bens materiais e tudo mais, que até é um reflexo da nossa própria realidade, isso sim traz uma desigualdade que se acaba rendendo, o poder acaba ficando com aqueles que têm, né, o controle assim, do capitalismo, por assim. Então acaba tendo essa discussão. Mas eu acho que o tema cyberpunk não é muito para apontar o capitalismo como vilão, mas para refletir sobre o capitalismo. São coisas que eu acho que é diferente. Porque o capitalismo, sim, ele é muito presente nas obras, porque realmente, quando você fala de tecnologia, não tem como você fugir de capitalismo. Então, que naturalmente, quem tem o poder, né, financeiro, acaba sendo o dono da tecnologia. E em Blade Runner, inclusive, você tem isso, né? Que a empresa que produz os replicantes, então ele tinha o poder de controlar a dos replicanos, justamente porque ela tem o poder do capitalismo. Você tocou numa questão em relação do capitalismo ser o vilão, aí você me trouxe uma questão que a gente conversou um tempo atrás. Você acha que na obra do Blade Runner existe um vilão na história? Tipo... É que assim, Blade Runner, Blade Runner é mais uma obra que ela não é muito explícita. Então, ela é mais para refletir e você tirar suas conclusões. Então, o vilão da obra vai depender muito do seu ponto de vista. Que é o que eu acho interessante em Blade Runner. Que é que eu acho que fez ele não ter sucesso na época que ele foi lançado. Porque na época que ele foi lançado, os filmes eram muito explícitos. Quem era o vilão, quem era o mocinho. Era sempre... Ele não mostra. Assim, ele não mostra. Entendeu? Porque dependendo do ponto... Se você ter o ponto de vista... Porque assim, ó... Vou até trazer aqui uma coisa interessante. No começo do filme, você vê que o filme ele sai de qual parte do corpo? Que você vê a cidade iluminada. Dos olhos. Dos olhos. Uhum. Que a ideia do filme é justamente isso. A sua visão. É a sua visão. Você vai encarar o filme conforme a sua visão. Então, o que acontece? Se você vê a visão da forma do replicante, você vai ter o vilão vai ser o dono da empresa, que limitou a vida deles na hora de criar eles, certo? Quando eles tivessem sentimento, eles teriam a vida limitada ali a 4 anos, se eu não me engano. Mas ele criou isso também para evitar um problema também. Né? Sim, mas eu digo assim, ó, você tá vendo a visão do replicante, sim. Visão dele, não importa se foi para evitar um problema. Uhum. Ele é o vilão. E aí, o segundo vilão é quem persegue eles. São os Blade Runner. Sim. Que são quem caça eles e, enfim. Então, ali, você já tem, na visão deles, é um vilão. Agora, quando você puxa para outra visão, por exemplo, do próprio protagonista, aí já fica um pouco mais complexo. Quem é o vilão? Que ele não mostra. Mas, a primeiro momento, quem que é o vilão? O replicante. Porque o replicante, ele tá matando pessoas. Então, o filme...
ele é focado muito nisso. Tanto que a morte do dono da empresa lá é através dos olhos. Por causa que ele estava eliminando a visão do criador dele. Então a ideia do filme é justamente essa. Quem vai determinar quem é o mocinho, quem é o vilão é você. Conforme você vai encarar o filme. Você pode encarar a alta sociedade que retém o poder enquanto o povo vive na miséria. Você pode encarar de várias maneiras ali quem que é o vilão. Mas a ideia é justamente essa. Por isso que Olhos na obra é muito presente. Porque quem determina a visão do filme é você. E é curioso que tanto no Caçador de Androides quanto no 2049 começa com o olho, né? Tipo, os dois filmes eles começam. Eu discuti com o Isaac no ponto assim, porque eu acho que no primeiro, o que me chama a atenção é a parte final, que mostra pra mim que tem mais sentimento, aprendeu a ter sentimento, é o que é o criado, como chama? O É o replicante. Porque o Roger Ford lá, o Harrison Ford, que é o Deckard. Né? É o Deckard. Ele mata sem... Sim, mata. Tudo bem que ele é caçador, o dever dele é matar. E na parte final fica esse contraste. Poxa, peraí, o cara que é criado tem mais sentimento que um cara que pra mim, até aquele momento, eu achava que ele era um ser humano. Que mais que um ser humano. Então, esse filme, primeiro foi pra Isaac, eu não vejo vilão. Eu vejo assim, que o ser humano perdeu totalmente o amor. Nesse ponto. E o cara lá que é criado tem mais amor que o ser humano. Sim, o ser humano se tornou mais frio. Exato. Ele é que também essa é uma das reflexões que o filme tenta trazer. O ser humano, ele ficou mais semelhante à máquina. A máquina e a máquina mais ficou humana. mais semelhante ao humano. Tanto que o final do filme, o replicante salva o Deckard justamente por causa disso. Porque ele, durante o filme inteiro, ele mata. Só que no último suspiro dele, ele quer mostrar que ele também pode salvar vidas. Ou seja, ele pode também ser usado para manter vida. Exatamente. E aí ele morre. Então ele salva o Deckard justamente por causa disso. Porque ele poderia salvar vidas também. Então fica essa questão. Que daí no final ele se tornou, que nem o Edgar comentou, ele se tornou mais humano do que os próprios humanos. Exatamente. Foi curioso que você comentou a respeito da questão do vilão, depende da visão de quem tá vendo a história, mas eu sou uma pessoa que geralmente quando vou ver um filme, eu sempre procuro me colocar no lugar de cada um dos personagens, né? E eu acho que pra mim é uma dificuldade muito grande encontrar o vilão, talvez por causa disso, né? Porque talvez olhando por todos os ângulos ali, tipo, a gente consegue entender um pouquinho do lado de todo mundo na história, né? Não sei. Não, sim, é quando você... Na verdade, até quando um vilão ele é bem construído, ele tem uma boa motivação. E a boa motivação, ela tem que ser baseada no quê? Na visão dele. Então, o vilão, em qualquer obra, mesmo se ele for um vilão declarado, se ele é um bom vilão, ele tem que ter motivação, que é o exemplo que eu dei, por exemplo, do Batman. Por que o Batman tem as melhores galerias de vilões? Porque todos os vilões têm motivações, eles têm um background muito grande. Então eles têm a motivação deles do porquê eles são vilão. Eles não são meramente maus. Eles têm um motivo, como eu comentei anteriormente, né, nos bastidores. O Coringa, qual que é a motivação dele? A motivação dele é que ele teve um dia mal e isso tornou ele uma pessoa mal. Então qual que é a motivação dele com o Batman? É vencer o Batman nessa questão. Porque o Batman teve o dia mal, mas ele ainda pratica o bem. Então ele quer mostrar o contrário. Então isso é uma boa construção de um vilão. Ele não é só o vilão por vilão. E até no Cavaleiro das Trevas tem aquela frase que é interessante. Alguns homens fazem mal por dinheiro e outros homens só fazem pela... Esqueci agora. Não vou lembrar agora. Mas só faz mal por mal. Então, tipo, o Coringa, ele tem essa visão que ele não é um cara que tá atrás de dinheiro, conquistar Gotham City, destruir o mundo. Não, a motivação dele é o seguinte: eu quero provar meu ponto. E quando eu provar esse meu ponto, eu vou vencer o Batman. Tanto que a vitória dele sobre o Batman matar ele mesmo. Então, aparentemente, ele vai perder, mas para ele vai ganhar. Entendeu? Então, isso é uma boa construção de vilão. Então, eu acho que toda história, quando você entende a motivação que levou um vilão a ser um vilão, é uma boa história. Só que daí, na perspectiva do vilão, que daí você vê no filme Coringa, Sim. Ele não é o vilão, você entendeu? Porque o bom vilão é aquele vilão que, na visão dele, ele não é o vilão. Para ele só tá correndo atrás de um ideal, das ideias dele. Eu acho que isso é a construção de um bom vilão. É quando você torna ele humano, na verdade. Você falou isso, eu vim agora porque ele tá até com a camisa do Chapéu de Palha, que o One Piece é cheio disso, né? Todos os vilões do One Piece tem uma história muito
trágica atrás, Sim. que faz ele virar um cara ruim. Isso é fantástico, isso Sim, é fato. inclusive o One Piece, quando conta a história do vilão, às vezes você fica até com dó do vilão. Você torce mais pra Você ele. torce mais pro vilão do que, às vezes, até pros heróis. É. Porque você fica comovido com o que levou ele a ser o vilão. Ó, vou dar um exemplo. O Dom Flamingo, na história, Nossa, isso é pesado. quando eu conheci ele, eu fiquei com raiva. Pra mim, ele era irritante, queria que o Luffy chegasse lá, desse o cacete nele e vencesse ele. Quando começa a contar a história dele, Chocante. aí eu já comecei a ficar meio equilibrado. Por quê? Porque é isso que eu tô falando, é um bom vilão construído. Exatamente. Bom vilão construído, então ele tem que ter uma motivação. Então, o do Flamengo tem a história lá, que ele era um nobre, aí eles foram morar lá, depois foram tratados mal pelas pessoas de baixo, e assim vai. Exatamente. Então, ali você tem uma construção de um bom vilão. Então, pra mim, todo bom vilão, você tem que olhar ao lado dele e falar, poxa, mas será que ele é um vilão? Porque na visão do vilão, ele não pode ser o vilão. Que é o exemplo. Então, o Flamengo, na visão dele, ele não tá errado. Quem tá errado é o Luffy. É. Na visão dele. Só que a visão dele prejudica muitas pessoas. Então, por isso que ele é o vilão. Exato. Porque na visão dele, ele nem tá enxergando que ele prejudica as pessoas. Porque, na verdade, ele não vê as pessoas como pessoas. Então, pra ele, o que ele tá fazendo é normal. Mas, na visão dele, ele não é o vilão. O bom vilão é justamente esse cara. Na visão dele, ele não é o vilão. Até um vilão real da nossa história, Hitler. Hitler, ele era um vilão por quê? Porque na visão dele, ele não era o quê? Vilão. É. Mas ele era, pô. Olha Exato. tudo que ele fez. Mas na visão dele, ele não era. Então, isso que faz ser um quê? Um bom vilão. É quando você passa a olhar para uma visão e aí você vê as motivações na visão dele, ainda que você não concorde. É. Eu dei um exemplo aqui bem extremo. É. Mas ainda que você não concorde. Mas que você não concorde em nada, zero. Mas na visão dele, ele fala, eu não sou o vilão. O vilão é o outro ali. Mas o bom vilão é isso. Mas no final, o que torna ele vilão é justamente isso. É o mal que ele faz pros outros. Tô pensando aqui agora, é curioso, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, o cinema, os filmes da década, principalmente da década de 60, porque na década de 70 as coisas começaram a mudar, né? Mas na década de 60, boa parte dos filmes, o vilão era vilão porque ele era o vilão e ponto final, quem concordar, concordou, e o herói era o herói e ponto. Não tinha uma explicação, não tinha uma construção de personagem como é feito hoje, né? E a gente pega as obras antigas também, como os quadrinhos, que já era muito mais complexo, era um estudo mais profundo da sociedade, né? E é curioso isso, né? Porque ninguém é vilão pro vilão, né? Ninguém é vilão pro vilão. Tem que acontecer algo pra... Até o Coringa lá com... Acho que é o novo Coringa com... Né, assistiu? O Joaquin Phoenix? É. Mostra por que ele virou Coringa. Pô, a mãe sofre. Aí ele acha que o pai dele é o pai do Batman. Aí ele vai atrás. Os caras batem nele. Acontece tanta coisa ruim pra um cara que ele fala, pô, agora também aí é pro start nele. Tanto que no filme, nesse filme principalmente, eu torci mais pra ele. Porque, mano, você se sente no lugar do cara. É que eu acho que ele é mais um anti-herói do que um vilão, né? No filme Coringa ele tá mais pra anti-herói do que um vilão. Mas eu quero fazer uma pergunta, não vou esquecer, Max, do filme do Coringa, a continuação você chegou a ver? Não assisti. Ainda não assisti. É bom. Mas assim, eu torci muito pro Coringa, muito. Você vê, pô, o cara sofre pra caramba. Mano. E é o primeiro Coringa que eu vejo que sofre muito. Então, é que esse Coringa, ele é baseado lá no Coringa da Piada Mortal lá, que conta o surgimento lá do Capuz Vermelho, né? Capuz Vermelho não o anti-herói lá, que vem com o ex-Robin, mas o Capuz Vermelho, porque o Coringa, na verdade, ele era o Capuz Vermelho. Ah, tá. Então, então é baseado mais nesse que é justamente isso, que é o dia mal torna uma pessoa mal. Uma pessoa mal. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que a tecnologia nos afasta ou nos conecta mais? Aí entra de novo no Cyberpunk, a atualidade. É. Depende de como você usa ela. Se você usar ela da maneira que você queira se aproximar, ela vai aproximar. Vamos supor, quantos filhos que hoje vai estudar fora e ela usa a tecnologia para estar sempre falando com os pais. Entendi. Então, ainda que ele esteja distante, ele vai estar próximo do pai. Entendeu? Uhum. Então, aproximou. Certo. Mas quantos filhos que tá na mesma casa e não conversa com o pai porque fica mexendo no celular? Então, afasta. Então, depende de como a pessoa... Você usa a tecnologia. Que é a proposta Cyberpunk. A proposta Cyberpunk é essa dualidade.
a tecnologia ela é boa, ela é má? Nenhuma, nem outra. Depende de como você usa a tecnologia. Eu vou fazer uma pergunta agora, talvez difícil, né? Mas assim, se fosse pra você ranquear as obras do Cyberpunk, indiferente em relação ao formato da obra, mas se fosse pra ranquear da melhor pra pior e o porquê que aquela obra tá naquela posição, você conseguiria fazer isso pra gente? Talvez meio desafiador, mas... Akira, por ser revolucionário, por trazer uma visão ali bem complexa das coisas, né? No caso, seria tanto o filme quanto o mangá. Depois, para mim, seria o livro, né? Meu romance. E depois, para mim, seria o filme, Blade Runner, o primeiro. Aí depois, para mim, não é muito cyberpunk, mas traria para mim, assim, a Matrix, que traz muita reflexão de várias coisas. E aí depois, para mim, seria o jogo mesmo, cyberpunk em si, né? Porque o jogo em si, eu acho que ele traz muito temas complexos, só que eu acho que ele não fala muito bem dos temas complexos. Eu acho que esse é um problema do jogo. Ele quer trazer muita coisa e no final ele não aborda nada assim com profundidade, né? Ele traz os temas, faz você até refletir tudo mais, mas por ser muita coisa, não consegue aprofundar. Então, mas só que ele traz muita referência. Então, eu acho que o jogo ele é muito importante porque ele traz referência justamente para o universo cyberpunk. Porque, principalmente a geração mais nova, que não teve, às vezes não teve muito acesso, não conheceu nem nada. Então, ali ele pode gerar curiosidade, querer saber mais. Então, eu acho que o jogo ele é importante por causa disso. Mas eu acho que ele não aprofunda muito. Também tem o filme... A animação, na verdade. Que é um filme, né? Um curta-metragem, o Ghost in the Shell. Uhum. Ghost in the Shell também, eu acho ele muito importante. Ele também traz muito ali... eu até esqueci de falar dele, mas ele também traz muita... Ele cria também muito desse universo cyberpunk ali, né? Algumas ideias também desse filme é muito interessante. Mas teria mais, assim, aqui de cabeça, assim... Nossa, você comentou do Ghost in the Shell, tem adaptação que foi feita, né? Que é muito ruim, né? Você chegou a ver? Eu não sei. Depende. A série? Não, o filme mesmo. O filme não vi. Não viu? Que é com a Scarlett Johansson. Ah, eu vi. Nem parece que nem tipo... parece que é mesmo baseado na história lá do anime. Acho que tudo que tinha de bom no anime eles tiraram. Que eles trazeram uma visão ocidental. Que nem eu falei, Cyberpunk, a ideia é de fazer você refletir e tudo mais. Lá no filme ela é uma super heroína. Então por isso que quebra todo o universo. Tanto que nem parece um universo Cyberpunk. Parece que é só um filme de uma heroína, né? Só isso. Até esqueci desse filme, porque... Mas eu já assisti. Que é tão ruim, né? E você colocou no seu ranking Matrix. Seria a trilogia ou o primeiro filme? Como é que é? Não, então, eu acho a trilogia bom, só que eu gosto menos do primeiro filme. Eu acho que o primeiro filme ele é mais bem construído e traz melhor as ideias. Mas a trilogia, ela complementa. Ainda que você não goste dos outros filmes, que eu acho que isso é o que gera mais conflito, quem gosta de Matrix, mas os outros filmes não é dispensável. Porque às vezes você tem trilogias que o primeiro filme constrói muito bem o universo e tal, e os outros é meio que só uma extensão daquela primeira história. Então, tipo, se assistiu as outras histórias, tanto faz, tanto fez. Já em Matrix, não. Você tem que assistir para você até ver a conclusão daquele universo, né? Que é o acordo lá do Neo com as máquinas e tudo mais. Então, você precisa assistir a trilogia. Elas não são dispensáveis. E aí, eu acho que isso faz elas serem até bons. Mas construção mesmo do universo, assim, eu prefiro o primeiro filme. Porque ela constrói melhor na minha visão. E também tem a animação, né? A Animatrix, acho que chama. É isso mesmo. E a animação ali, você também, quando você assiste ela e depois você assiste o filme, você entende melhor a motivação das ideias, o que levou àquela revolta das máquinas, né? E tudo mais. Então, ali você consegue entender melhor. Então, na verdade, eu acho que os quatro se complementam, né? Primeiro, a animação. Eu acho que quem for assistir assim... Primeiro assistir a animação para entender o que levou aquele futuro, onde está o O'Neill, né? E depois você assiste a trilogia, que aí eu acho que você vai ter uma visão bem diferente de como
o que é aquele universo, na verdade, né? E aí a gente descarta esse último filme recente, né? Eu não... Pra mim é um filme caça-níquel, né? Os caras fez mais pra ganhar dinheiro. Pra ganhar dinheiro, farmar, porque hoje nostalgia traz dinheiro, então... Eu assisti os 3, até esses dias eu mandei pra você que tava assistindo de novo Matrix. Eu amo Matrix. Não sei porquê, mas eu amo os 3 Matrix. Se eu puder ver, todo dia eu vejo e... Cara, eu amo os 3. Vou fazer uma pergunta, porque como você também gosta de jogo, eu também gosto. Mas qual personagem você gostaria de ser de Cyberpunk? Eu gostaria de ser o V mesmo. O V mesmo? Show. Porque eu acho que lá tem vários personagens interessantes, né? O meu favorito de longe é o Chuck Wells, que é o personagem logo do começo, né? Eu acho ele interessante porque ele, pra mim, ele tem uma construção meio que Tarantino. Porque ele tem diálogos muito naturais, né? Você vai jogando ele... Você tá andando com ele, tem uma missão lá que você vai lá falar com o Maelstrom, aí, tipo, ele do nada, ele solta, eu não gosto desses caras, porque que ele é meio religioso. Então ele fala, porque esses caras não acreditam em nada, só acreditam na tecnologia. Ele começa a ter uns diálogos que é muito... Da hora. Muito natural. Entendi. Você vai invadir a Torre Arasaka lá, aí tem uma parte lá que vocês têm que esperar, né? Pra começar a missão. E ele chega do nada e ele falou, o que você acha do Sabugo Arasaka? Tipo, que eu acho muito interessante, porque são conversas que seriam normais no dia a dia. Então eu acho que ele é um personagem muito bem construído. E aí quando... Então você meio que vira mesmo um amigo dele, porque é legal as conversas que ele tem. Não são conversas geralmente só naquilo focado. Nós tá aqui invadindo a missão Arasaka. Daí ele fica só falando da missão Arasaka. Né? Ele começa a puxar assunto, tanto que o V ainda, você tem um diálogo que você pode escolher, você fala assim, que ele pergunta do filho do Arasaka, né? Ele falou, por que ele deixou esse império aqui para virar o líder dos Garras de Tigres? Aí você pergunta, mas você não fez o mesmo? Você não entrou nos Valentinos, que é uma gangue lá do bairro dele. Aí ele pega e fala, mano, mas eu não morava num palácio e fui meramente, abandonei tudo pra virar líder de gangue. Eu não, já era ferrado na vida e virei gangue. Então, tipo, é muito legal, porque ele tem umas conversas muito natural que você teria com um amigo, entendeu? Então, isso aí constrói muito. Aí, quando ele chega, dando spoiler pra quem não jogou, quando ele chega a falecer, você sente a dor dele. Porque ele foi construído, muito bem construído, com um amigo seu mesmo. E aí, tanto que quando você joga de novo, você tenta salvar ele de tudo quanto é jeito. Mas não tem jeito, o jogo não vai permitir mesmo, porque é fundamental a morte dele, ele morrer. Então, são personagens muito bem construídos. Mas se eu fosse escolher um personagem, eu queria ser... Seria o V. Queria ser o V porque sou eu. Não, sim, entendi. Queria ser o V mesmo. Você acha que essa live action do Cyberpunk vai dar certo? Eu acho que pode dar certo. Porque a City Project, ela respeita muito a própria obra. Ela não é, perdão quem gosta, né, da Ubisoft, ela não é como a Ubisoft. Eu acho que a Ubisoft, ela vai muito pela tendência do momento. Que nem a Ubisoft lançou agora um jogo desse que é meio controverso, Assassin's Creed Shadow. Só que eu vejo na internet várias gente apontando problemas aí, que é o Asuki e sei lá, que na minha visão não é o problema do jogo. Eu acho que o problema é que, por exemplo, você joga Assassin's Creed, parece uma cópia mal feita de Ghost of Tsushima. Entendeu? Então, tipo, que é a falha da Ubisoft. Ela acaba meio que vendendo a personalidade dela, porque a Ubisoft é dona de várias franquias boas, só que ela vende para tentar se encaixar ao momento ali. Já a CD não. A CD, ela respeita muito a própria obra dela. Então, ela respeita. Tanto que você tem quando lançou o jogo, ele no começo ele foi muito criticado, porque teve bug, não sei o que tem. Mas uma das coisas que fez o jogo ser um dos jogos mais vendidos é justamente porque eles lançaram na Netflix uma animação, que é Cyberpunk Mercenários. Então, o que acontece? Na animação respeitou completamente o universo do jogo. Então, ali você tem outros personagens que não tem no jogo, só que você tem totalmente o universo respeitado. Você pega... por mais que as pessoas criticam, mas você não vai achar muita crítica de The Witcher. Porque por mais que tenha algumas liberdade artística ali, mas o universo é completamente respeitado. Lógico que vai ter uma diferença ou outra, que sempre alguém vai reclamar, mas é muito pouco.
o universo em si é respeitado. O Geralt, ele é muito respeitado como personagem. Então eu acho que uma live action de Cyberpunk, eu acho que vai ser sim, pode ser sim, né? Uma boa, pode ser uma boa. E também porque eu acredito que eles não vão focar em personagem já existente. Porque Cyberpunk em 2077 ou Cyberpunk Mercenários, o protagonista da história não são os personagens em si que a gente vê, é a própria Night City. Entendeu? Porque a ideia é para falar sobre a Night City, a cidade. A cidade ela é tão viva que ela é como se fosse um personagem. Então, eu creio que eles vão seguir nessa linha assim, que na verdade vai focar mais no universo, então acho que isso é uma boa. Como seria isso? Será que seriam várias pequenas histórias que se entrelaçam, se fosse... Não, elas são histórias que se entrelaçam. Como eu disse, o foco é Night City, então as cidades, as histórias acabam se entrelaçando. Bom, a conversa tá muito boa, mas galera, chegamos ao final desse bate-papo e eu quero agradecer imensamente, Max, sua participação aqui hoje. Eu que agradeço. Pessoal, aproveitando, aqui no link da descrição tá o canal dele no YouTube, a página dele também no Instagram. Segue ele, compartilhe e até a próxima, galera. Tchau.